uma solução que foi desenvolvida para a indústria de bioprocesso, seja ela de alimentos, bebida, cosméticos, né, até biotecnologia. É uma solução que veio a pedido de alguns clientes para um problema muito comum nesse tipo de indústria. Esse problema está relacionado à instalação das válvulas de duplo assento, né, ou as chamadas válvulas mix-proof, tá? Para quem não conhece, são esses tipos de válvula. Deixa eu mostrar minha tela aqui. Tenho aqui um catálogo da GEA. Tá? Então, são esses tipos de válvulas, né? São válvulas higiênicas, de duplo assento, também chamada mix-proof, aonde você já deve ter visto esse tipo de instalação, né? Que elas são instaladas em manifolds de válvula, né? E qual que é o problema que a gente tem relacionado à instalação desse tipo de válvula, né? Essa válvula, só mostrar um pouco o funcionamento dela, ela é uma válvula onde eu tenho dois canais aqui, né? Onde eu passo fluido, e quando eu aciono esse assento, ele é um duplo assento, então isso aqui aciona para cima, parte aciona para cima, parte para baixo, né? Ele mistura esse produto. E quando você quiser derivar, né? Acionar a válvula, estiver acionando a válvula. E no caso de uma limpeza, a segurança dela é quando ela não está acionada, você tem dois assentos aqui, uma câmara. Então, qualquer vazamento que tenha, ou seja no assento superior ou no inferior, ele acaba indo para a atmosfera, né? Então, evita que os dois produtos se misturem. Tem uma mistura, uma contaminação cruzada aqui dos dois produtos, tá? Só que no caso de limpeza dessa válvula, ela pode atuar com, o produto ainda passando no corpo inferior e o corpo superior está limpando, seja através do próprio assento aqui, ou de um CIP externo, né, aonde o CIP vai drenar por esse eixo, né, interno a esse eixo. E o problema muito comum que acontece é nessa limpeza, né, nesse tipo de instalação, que nem a gente viu aqui, é a água bater aqui nessa bandeja e cair para fora, né? Então, esse piso aqui, o equipamento inteiro ficar sujo, né? Ou no pior dos casos, o piso ficar sujo, ficar úmido e até mesmo é, acabar respingando em alguém. Então, a gente está passando CIP aqui com temperatura, com concentração, né? Então, acaba sendo uma condição não tão segura, tá? Eu vou mostrar um vídeo desse tipo de situação, tá? Eu acho interessante. Deixa eu pegar aqui. Engenharia. Contaminante de jato. Vou pegar um vídeo aqui que mostra exatamente esse problema, né? Então, aqui você tem a instalação. Você viu que era muito parecida com aquele do catálogo lá. Então, as válvulas aqui estão trabalhando na função de CIP, tá vendo? Aquela movimentação de água. Tem alguns casos até que são mais críticos, né? Como esse daqui, tá vendo? Onde realmente a bandeja aqui, essa bacia de contenção não conteve, né? Além de espirrar, então você está vendo aqui, ó, ela acaba espirrando para tudo quanto é lado e a água caindo até para fora aqui da instalação, tá? Esse foi o problema que foi trazido para a gente. Aí, as especificações dessa vazão passaram a vazão de 5 litros por minuto, né? Nesse assento. Eu tentei procurar essa informação aqui no catálogo, mas acabei não encontrando, né? Essa foi uma informação que veio do cliente. Mas eu procurei em outros catálogos, né? Também tem um outro fornecedor nosso, que é a Alfa Laval, e um dos nossos clientes, que é a Tetra Pak, que utiliza esse tipo de válvula. E aqui eu acabei encontrando essa informação, né, da vazão do CityLift, tá? Então, aqui ele mostra que a vazão, né,
é o KV da região, né, onde tem o do assento superior, do assento inferior. No nosso caso, seria esse espinho, né, esse eixo aqui, onde o KV é constante, e a vazão é o KV vezes o ΔP da pressão, né? Então, quando eu pego ali os 3 bar, geralmente pressão de CIP, vezes 0,12, me dá 0,36, né? 0,36 metro cúbico hora, que é muito parecido se eu dividir por 60, com os 5 litros que passaram por minuto, né? Aqui no caso deu 6 litros por minuto. Depois, se alguém puder me ajudar a confirmar essas vazões aí, só para ver se a gente teve o entendimento correto, né? Ou mesmo a instalação na prática, para poder validar todo o estudo, tá? Mas, a partir dessas informações, qual que foi o processo, né? Desenvolver essa ponteira antijato. Deixa eu mostrar ela aqui. Tá? A gente desenvolveu essa ponteira antijato para ser instalado naquelas válvulas. Essa daqui em específico não dá para instalar naquela válvula porque ela foi desenvolvida para solda, né? Então a gente tem 3 modelos dessa ponteira. Então tem essa que é para solda. Ela também pode ser fornecida com qualquer tipo de conexão, seja TC, SMS ou DIN, tá? Para instalação em tubulação. Então, se você tiver com um problema lá de uma tubulação que está respingando muito, né? Seja no dreno ou no flush, também dá para fornecer ela com conexões sem ser para solda, para engate, né? E para aquela aplicação do manifold, ela foi desenvolvida com abraçadeira. Então, você consegue fixar essa ponteira naquela válvula, né? Na parte inferior da válvula. Então, vou mostrar aqui como é que foi esse desenvolvimento e para poder validar esse sistema, né? Então, vou mostrar aqui. Deixa eu compartilhar minha tela novamente. Eu vou mostrar aqui. O primeiro passo foi conseguir, né, uma fonte de água que tivesse essa vazão. Então, uma torneira de jardim ali, geralmente dá em média de 300 litros por hora, né? Então, eu peguei a mangueira ali do jardim da empresa ali e enchi esse frasco de 5 litros, né? Deu mais ou menos, deixa eu voltar um pouco aqui, 50 segundos, né? Eu vou avançar um pouco o vídeo. Então, ele chegou praticamente nos 5 litros ali, em torno de 46 segundos, tá? Então, se eu pegar 0,46 dividido por 0,6, me deu 0,76. Então, 5 dividido por 0,76 deu 6,5 litros por minuto, tá? Então, é acima do que foi passado pela especificação da GEA e também acima da especificação da válvula da Alfa Laval, tá? Visto isso, a gente fizemos um teste aqui, peguei um piso seco, que eu queria avaliar qual que é o raio, né? Se esse fluido cair direto no piso, qual que é o raio de dispersão que a gente tem ali, né? O diâmetro de dispersão. Então, a gente ligou ali a mangueira de jardim. Só um parênteses que eu vou fazer, só para mostrar, né? Parece que isso não tem muito a ver com o city lift, mas se você perceber, o que acontece? Ele tem um copo grande aqui, né? Em alguns casos é pequeno, mas o interno dele, ele é de 16 milímetros, né? Então, ele é muito parecido em todas as aplicações, tá? Então, apesar de mostrar que em alguns casos é maior, outros menor, o interno é muito parecido com o da mangueira. E no caso, a gente atingiu a mesma vazão com um diâmetro menor, o que dá uma velocidade maior ainda, né? Então, teoricamente, a dispersão deveria ser maior nesse caso, né? É maior nesse caso. Então, a gente deixou aqui drenando por um tempo, né? E depois nós medimos ali o raio de dispersão, tá? Então, eu peguei uma trena ali, coloquei no piso e deu um raio em torno de 1,5 metro. Um raio não, desculpa, um diâmetro em torno de um metro e meio e um raio de
750 milímetros. Tá? Deu em torno de 1,5 m, raio de 750 milímetros. Fiz o mesmo teste daí com a ponteira, né? Então a gente desenvolveu a ponteira, deixamos mais ou menos a mesma distância, com a mesma vazão, deixamos escorrer a água no piso aqui e medimos essa dispersão também. Nesse caso, a dispersão foi em torno de meio metro, tá vendo? Em torno de 500 milímetros, um raio de 250, o que já deu uma diferença de 3 vezes, né? Então passou, desculpa, raio de 250, né? Diâmetro de 500, raio de 250. Então de um raio de 750 passou para 250. Isso colocando a dispersão aqui para ver direto no piso qual que seria o impacto dessa ponteira, tá? Visto isso, a gente fez um outro teste que foi na condição de instalação, né? Onde teríamos aqui uma bandeja, quando aí eu fiz esse mesmo teste, fizemos esse mesmo teste numa bandeja de dimensões, deixa eu pegar a dimensão dela aqui, onde ela estava com uma largura de 200 milímetros, tá? Uma altura de 100, e a ponteira antijato também com 100 milímetros de diâmetro, tá? Ao colocar na bandeja, então você já pode ver que a dispersão, mesmo com a aba, ela ultrapassava essa aba de 100 milímetros ali, que essa aba é até menor do que aquela que foi apresentada no problema, né? Então aqui a água acaba realmente espirrando para fora, não se contém dentro da bacia de contenção. Já com a ponteira, você vê que ela, deixa eu dar uma pausa aqui mais de lado, ela não teve problema. Ela avançou um pouco do diâmetro da ponteira, né? Deixa eu aqui. Ela avançou um pouco do diâmetro da ponteira, porque não tinha uma pingadeira, a gente não fez nenhum tipo de pingadeira. Isso talvez seja uma outra modificação que a gente pode fazer nessa ponteira, mas ela também não ultrapassou o tamanho da bandeja. Então, num diâmetro de 100 e uma bandeja de 200, com altura de 100 de altura, ela acabou não saindo para fora, né? Então, aqui eu tinha 50 milímetros de distância para a borda, então a gente não teve nenhum problema dessa água extrapolar o limite da bandeja, tá? Além de quando ela caía aqui, tá vendo? Que ela passava da altura, já com a aplicação da ponteira antijato, ela nem fez cosquinha, ela ficou bem abaixo. Então, poderia até ter diminuído ainda mais a altura da bandeja, tá? Mas será que isso solucionaria o problema que a gente tinha lá, né? E aí a gente fabricou essa ponteira, mandou para o cliente, e aqui é o resultado dessa instalação, né? Então, a gente está aqui nas mixproofs que tinham o eixo bem menor, né? De 29. Aqui tem já num eixo maior. Deixa eu só voltar aqui, né? Então, você vê que o jato de água está bem concentrado, né? Não está espirrando. Aí tem um outro vídeo daquele ponto que estava mostrando lá. Deixa eu dar um zoom aqui, ó. É que, como cada hora é um city lift, que é uma válvula que aciona, deixa eu dar uma pausa aqui. Pronto, ó. Então, aqui, não sei se dá para perceber a abraçadeira, né? Ela está fixa no corpo inferior da válvula, exatamente aqui, ó. Deixa eu pegar aquele catálogo. Falei que não ia fechar o catálogo, mas acabei fechando. Então, exatamente nesse corpo aqui, ela está presa, aquela abraçadeira, né? Aqui, ó. E o jato, ele não dispersou, ele caiu como um chuveiro mesmo, né? Tá vendo? Então, aquela instalação, deixa eu mostrar de novo o vídeo do problema.
Então, aquela instalação que antes... aqui já estão os pequenos, ó. Aqui, desculpa, aqui são os bocais pequenos. Só que eles não estão acionando. Mas esse é o bocal com maior diâmetro, onde a gente tinha aquela instalação, e esse daqui também são os de maior diâmetro. Então, aquele problema que a gente tinha aqui, ó, desse tipo de dispersão, né? Tá vendo do vídeo aqui? Agora, o comportamento da saída dessa válvula, ele é muito similar a esse daqui, ó. Vou dar uma pausa aqui, ó. Ele é muito similar a esse, tá vendo? Ó? Então, você não tem toda aquela dispersão de fluido como tinha naquele caso, tá? Então, a gente entende que a solução, né, ela atende ali a esse problema, além de você poder aplicar em outras também. Então, aqui, a solução acabou dando tão certo que já foi aplicada em outros casos, né? Então, aqui, a gente tem essa solução que é muito parecida com essa daqui que eu mostrei no vídeo, né? Onde ela já está soldada. Aqui é uma tubulação de dreno sem muita pressão, mas ajuda na contenção da dispersão do fluido, tá? Eu não sei realmente como seria essa dispersão sem a ponteira antijato. Mas aqui é um caso de dreno. E aí eu já tenho também essa aplicação em outros lugares como flush, né? Aqui é um flush, onde eu tenho uma vazão maior. Então você vê um tubo de 2 polegadas aqui e olha, você quase não tem dispersão do fluido, né? Muito parecido com o que a gente viu lá muito parecido com o que a gente viu lá naquele teste que a gente fez do piso, né? Que acabou não passando aqui do raio ali de 250 milímetros. Esse tubo é de 2 polegadas, né? Então você vê que deve ter uns 3, 4 diâmetros aqui no máximo, né? Então a gente está falando de 200, que nem eu falei, 250 milímetros maior, tá? Então, deixa eu pausar aqui para compartilhar. Então essa daí mais uma solução desenvolvida pela IAI, tá? Para aplicado aí na indústria de alimento, de processo, de bioprocesso, né, bebidas, biotecnologia e afins. Tá bom? Um abraço e até a próxima.